Mais uma vez, um bom dia a todos que nos assistem, aos poucos que estão aqui presentes, mas a você, onde quer que você esteja. Eu estou muito feliz hoje, irmãos, o que pode ser até um contrassenso. Mas eu estou feliz porque a Bíblia diz, seca-se a erva, caem suas flores, mas a palavra do nosso Deus permanece até quando? Para todo sempre, não é? E é nessa palavra que a nossa fé está ancorada. Eu quero falar hoje sobre esperança versus desespero. Porque essa é uma escolha diária. É uma opção e uma escolha que você e eu temos que fazer. Se vamos viver a nossa vida baseadas na esperança ou baseada no desespero. E eu tenho percebido, por experiência pessoal inclusive, que esperança e desespero, eles caminham muitas vezes muito próximos um do outro. E confesso que olhando o cenário atual do nosso mundo, a gente talvez tenha até a impressão de que hoje o desespero está vencendo. Porque, sejamos sinceros, nós nunca vivemos uma situação como essa. Eu acredito que até esse momento nós poderíamos ter nos considerado uma geração extremamente privilegiada. Pois a nossa geração nunca vivenciou uma guerra mundial. Nós nunca vivenciamos uma grande crise mundial. Somos talvez a geração que experimentou todo esse avanço da tecnologia, e iPhones, e viagens, e preocupação com férias. E talvez we took it for granted. E nós nunca percebemos que o estilo de vida e a vida que nós levávamos, talvez não era nem o normal, mas seria até um privilégio. E talvez por isso a nossa geração tenha pouca resiliência. Confesso, talvez tenhamos. Se nós compararmos, por exemplo, a nossa geração hoje com a geração da igreja primitiva, eles viveram 300 anos sem o privilégio de se reunirem numa igreja. 300 anos. Apenas nas casas, apenas ali nas catacumbas, nas cavernas. Mas foi durante esse período que a igreja cresceu, floresceu como um movimento que mudou a história do mundo. E talvez apenas a perspectiva de algumas semanas sem podermos estar dentro de um templo formal, de um prédio físico, tem provocado na vida de alguns e no coração de alguns um sentimento de desânimo e desespero. Por isso, esperança e desespero caminham muito próximos um do outro. Essa semana eu fui ao Aldi, ao supermercado. E confesso uma coisa, eu fiquei chocado quando eu entrei. Parecia a princípio uma cena apocalíptica, né? Não no sentido bíblico, mas no sentido que os filmes talvez dão. As prateleiras vazias, as pessoas vagando, né, pelos corredores com seus carrinhos vazios. Eu passei por uma senhora que eu tive inclusive a impressão de perceber até uma certa emoção nos seus olhos, né? Quase que lacrimejando, procurando alguma coisa e não tinha praticamente nada. A reação do australiano em relação ao papel higiênico seria talvez até hilária, né? Se não fosse uma situação trágica. E eu queria que vocês jogassem aquele primeiro slide ali com algumas fotos, porque essas foram as fotos que circularam durante a semana, não é? Aquela última foto embaixo à direita fui eu que tirei ontem. Ainda ontem uma mulher caminhando e as pessoas caminhando e eu não resisti. Eu digo, eu vou tirar essa foto, né? Discretamente. Mas as pessoas brigando, prateleiras vazias, essa paranoia especificamente com o papel higiênico. Pode tirar a imagem. E ainda quando eu estava de viagem, há 15 dias atrás, eu liguei para a Adriana em casa e eu perguntei como estavam as coisas por aí e como é que nós estamos em casa de papel higiênico. Ela disse, não, está tudo tranquilo. E nós voltamos de viagem, eu e Ângela, 15 dias atrás, e conversamos e tomamos uma decisão, que nós não íamos sucumbir a essa paranoia, a esse movimento de manada que aconteceu. E eu fui ao supermercado esses dias e na minha cabeça eu estava bem certo que eu iria comprar suco e comprar queijo, 2 coisas, 2 itens. E eu disse, eu não vou sair do que é o meu plano, levar uma vida normal. E eu entrei ali.
E eu lembro que eu caminhei pelos corredores do supermercado e eu fui em direção ao local onde fica o suco e o queijo, que eu sei onde ficam, lá no final. Mas eu, obviamente, acabei tendo que passar pelo corredor onde fica ali o papel higiênico, né? E por curiosidade eu dei uma olhada. E eu percebi que havia um funcionário, havia algumas pessoas ali, não estava tumulto, era logo cedo. E havia alguns pacotes ali, as pessoas pegando, todo mundo pegando, até numa certa tranquilidade. E eu digo, eu não vou pegar, não preciso, passei direto, peguei o que eu queria. Mas eu confesso, irmãos, que na volta, quando eu vinha voltando para o caixa, eu olhei mais uma vez e não tinha quase ninguém, tinha uma pessoa só. E tinha alguns pacotes ali no chão. E aí eu tenho que confessar um pecado público para vocês, que eu acabei não resistindo. E está aqui. Eu acabei não resistindo. Eu fui lá, peguei, entendeu? Mas eu estava me sentindo tão culpado que eu digo, não, eu vou pegar um pequenininho, 4 rolinhos só, porque o meu pecado vai ser um pecado menor, né? Mas eu nunca me senti tão culpado por alguma coisa na vida do que sair naquele dia do supermercado agarrado com esse pacote nos braços, né? E aí, Marina, você pode segurar para mim de novo, guarda aí, mas me devolve no final, tá? Então, mas irmãos, o desespero, ele só espera uma oportunidade na vida, uma, para se lançar sobre você. Não precisa de muita coisa, uma oportunidade. E o dicionário diz que desespero é a completa ausência de esperança. Completa ausência de esperança. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Sua Bíblia, Romanos capítulo 8. Vamos ler do verso 22 ao 25. E a Bíblia diz o seguinte em Romanos 8, 22 a 25. Abra sua Bíblia no seu telefone, ou a Bíblia física, né, o seu livro. Vamos ler Romanos 8, 22 a 25, onde a Bíblia diz o seguinte. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como que em dores de parto. E não só isso, disse o apóstolo Paulo, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, nós gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, da nossa vida. Pois nessa esperança nós somos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que já está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, nós aguardamos com paciência. Há 2 palavras em destaque aqui no texto do apóstolo Paulo, e a primeira delas é a palavra gemidos. E Paulo diz, e ele é muito claro aqui no seu texto, que toda criação, nós, e até o Espírito Santo de Deus, todos nós gememos, aguardando pela concretização de nossa fé. Sabe, desespero e gemidos geralmente caminham juntos. Se nós tivéssemos tempo de voltar ao livro de Êxodo, nós veríamos lá no livro de Êxodo, que quando o povo de Deus, o povo de Israel, estava no Egito, no cativeiro, como escravos, durante ali mais de 200 anos, a Bíblia diz que Deus um dia dos céus ouviu os gemidos. E Deus disse, escutei os teus gemidos e por isso desci para te salvar. Ele ouviu os gemidos e Deus desceu. Às vezes, quando eu estou aconselhando alguém, eu percebo isso. Esses dias eu aconselhava um casal com problemas, né, no casamento, e eu falo assim porque aí pode ser qualquer um, né, porque quem não tem suas dificuldades no casamento. Mas eu começava com esse casal. Em determinado momento, quando eles compartilhavam comigo a sua situação, um deles parou e disse, pastor. E aí veio aquele suspiro profundo, quase beirando um gemido profundo da alma, quando nos deparamos com uma situação que às vezes não temos uma solução. Gemidos fazem parte da vida. E sabe, há um fato que a Bíblia nos apresenta, de que Jesus caminhou por esse vale. Jesus esteve aqui. Jesus viveu uma vida igual à sua vida, igual à minha vida, uma vida igual à nossa vida. Ele caminhou por esse vale. E se há uma verdade inegável da existência humana, é que você e eu também teremos que caminhar por este mesmo vale. E ninguém poderá fazê-lo por você. Não nos enganemos.
todos teremos a nossa cota de gemidos nessa vida. Não importa quem você seja, não importa de onde você venha, ninguém passa ileso por essa vida, ninguém. É verdade que alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos sofremos. E a razão por que todos sofremos é muito óbvia, porque a vida não é perfeita. A família não é perfeita, o mundo não é perfeito, você também não é perfeito. E não é que eu sou pessimista quando eu já digo que todos vamos sofrer e é inevitável e todos teremos nossa cota de gemidos. Não é que eu sou pessimista, mas eu já espero uma certa dose de dor na vida. Isso evita uma frustração. Porque frustrações, elas nascem quando nós criamos expectativas irreais. Apesar de tudo isso, nós somos chamados a fazer parte do povo da esperança. Amém? Parte do povo da esperança. E não só fazermos parte desse povo, mas a sermos o povo da esperança. A sua esperança, a nossa esperança, ela tem que ser muito mais do que uma doutrina. Ela precisa ser mais do que apenas uma crença fundamental, descrita num livro publicado pela igreja. Essa esperança tem que permear sua vida, minha vida, influenciar o nosso dia a dia. E modificar a nossa perspectiva, a maneira como enxergamos o mundo. Você precisa ter uma atitude de esperança. Se você crê num Deus que é soberano e está em pânico, imagina aqueles que não creem. Se aqueles que deveriam ter esperança não tiverem, imagine aqueles que não têm. Eu estava essa semana no café onde eu costumo ir para trabalhar, quando há um certo movimento lá em casa. E eu estava ali sentado, a moça me trouxe o meu pedido. E lá nesse café, praticamente todos já sabem que eu sou pastor. E ela se aproximou de mim, eu estava trabalhando, inclusive, nesse sermão. E ela me perguntou, você está trabalhando o seu sermão? Are you working on your sermon? E ela perguntou sobre o que é. E era uma oportunidade, eu parei tudo. E eu disse para ela, olha, eu vou falar sábado lá, para a minha comunidade, lá na igreja, né, online, sobre esperança e desespero. E eu praticamente tive a oportunidade de pregar todo o sermão para ela em questão de 5 a 7 minutos. E eu percebi que ela olhava para mim assim e no final ela agradeceu. Ela agradeceu. Porque as pessoas estão assim. E a nossa esperança, ela tem que ser real. A nossa fé, ela não pode ser uma fé de faz de conta. E é nos momentos em que essa esperança é provada, que ela se mostrará verdadeira ou não. Eu vou dar um exemplo. Se você compra um guarda-chuva novo, tá? Custou caro, guarda-chuva bonito. Quando é que você sabe se esse guarda-chuva é bom de fato ou não? É quando chove. Apenas no dia que chover, e chover muito, é que esse guarda-chuva precioso, que você pagou caro, é que ele vai demonstrar ou não o seu valor. Eu comprei esses dias um tênis novo e achei bonito. Provei na loja, dei aqueles 2 passinhos que a gente dá na frente do espelho para ver se ficou legal. Mas eu só pude saber se de fato ele era bom e confortável no dia que eu saí para correr um pouco. E ele confortou os meus pés. A sua esperança tem que ser real. Tem que ser real. E se a sua esperança em Deus, ela não trouxer paz ao seu coração, em tempos assim, a minha pergunta é, para que ela serve? Para que ela serve? Quanto mais caótico o mundo, meus queridos, mais as pessoas estarão procurando por algo em que possam crer, procurando por esperança. E eu vejo essa situação do mundo como sendo uma oportunidade para você poder compartilhar alguma coisa que o mundo hoje carece mais do que nunca. Eu li esses dias sobre um filme em que o ator no filme, ele tinha um telefone, ele tinha uma linha direta com Deus. E ele ligava para Deus e Deus atendia. É um filme, lógico, ficção. E Deus atendia.
E ele falava com Deus. E obviamente que geralmente quando eles produzem filmes assim, com números de telefone, geralmente eles põem um número que é fictício. Mas por um erro, talvez, da equipe de produção, não sei, eles acabaram colocando no filme um número de telefone real que existe. E esse número pertencia a uma mulher no Texas. E o que aconteceu é que depois do filme ser veiculado, muitas pessoas, embora o filme tivesse sido de ficção, começaram a ligar para aquele número de telefone, na esperança de que pudessem também falar com Deus. E a mulher, obviamente, ela desligou o seu telefone, deixou ali apenas no answering machine, não é? E depois ela ouviu algumas dessas mensagens, e algumas das mensagens foram publicadas, então, nessa matéria. E um homem, por exemplo, ligou e disse, Deus, eu estou na prisão. E eu quero voltar para a minha família. Eu quero mais uma chance na vida. Uma outra mulher ligou e disse, Deus, o meu marido está doente. Ele está morrendo, eu não tenho ninguém. Me ajuda, Deus. E centenas de mensagens foram deixadas no seu telefone ao longo de semanas, até que um dia ela resolveu atender. E alguém ligou. E ela atendeu. E ela disse, alô? E a pessoa do outro lado da linha ficou chocada, né? Primeiro porque Deus atendeu. Segundo porque era uma mulher. Não estava esperando por isso. Mas quando eu li aquela matéria, eu fiquei pensando que esse é o momento. As pessoas, elas vão se apegar ao que quer que apareça. Elas vão acreditar em qualquer coisa, porque elas precisam de uma esperança. Nem que seja um número de telefone, nem que seja uma pirâmide, nem que seja um cristal. E nós vivemos numa época assim, onde as pessoas acabam acreditando em tudo e ao mesmo tempo não acreditando em nada. Eu fui certo dia a um PG e eu ouvi quando uma pessoa, no momento dos pedidos de oração, ela comentou, não é, que tem passado por dificuldades, mas que tem orado ao universo. E obviamente eu não comentei nada, e ninguém comentou, lógico, mas eu fiquei pensando comigo, as pessoas acreditam em qualquer coisa hoje em dia. E eu pensei comigo, por que eu oraria ao universo se eu posso orar àquele que criou o universo? Por que eu vou orar à criação se eu posso falar com o Criador? E nós precisamos compartilhar com as pessoas uma esperança real, concreta, verdadeira. 2 palavras em Romanos, gemer. E a segunda palavra que eu quero destacar nessa manhã é a palavra esperança. Elas estão aí juntas no texto. E por que elas aparecem juntas? Porque a única coisa que pode superar o desespero é a esperança. O desespero diz, não dá mais, acabou, é o fim. Chegou o final da linha, não tem jeito. Mas aí vem a esperança. E a esperança diz, não, existe algo maior, existe algo maior, existe algo além daquilo que você está experimentando nesse momento. Não desista, continue, prossiga, persevere. A definição de esperança é simples. Esperança é ter confiança, é ter fé no futuro. E alguém poderia talvez perguntar, como é que eu posso ter esperança? Por que eu deveria acreditar, pastor? Por que eu deveria? Perceba o que o texto diz. Paulo não diz aqui em Romanos para você colocar a sua esperança em qualquer coisa. Ele não diz para você colocar a sua esperança em pessoas, em sistemas políticos, ou na estrutura da saúde pública do seu país onde você vive, ou mesmo no dinheiro. Porque pela primeira vez na minha experiência de vida, e acho que na experiência da vida de muitos, eu tinha o dinheiro, mas não tinha o que comprar. Então, nem no dinheiro você pode colocar a sua esperança. Eu vou ser sincero, um vírus aparece. E de uma maneira imediata, todos nós percebemos como somos frágeis. Como pessoas, indivíduos, como humanidade, como somos frágeis, irmãos. Mesmo com iPhone, mesmo com internet, somos frágeis. E é por isso que Paulo diz que a minha esperança, ela não falhará, diz ele, porque ela está em Deus. E Deus tem planos, Deus tem propósitos, Deus executa esses propósitos.
Deus ainda é soberano. Essa terra, esse mundo ainda é o estrado dos seus pés. Ele o criou, é Ele que o mantém. Há um texto na Bíblia, em Atos capítulo 27, eu gosto dessa história porque conta a história do naufrágio de Paulo. Se você puder, abra a sua Bíblia, onde quer que você esteja. Atos capítulo 27. E Paulo está falando aqui de uma experiência que ele viveu, por isso eu gosto desse texto. Cristianismo real, prático, vivencial. E Paulo diz aqui em Atos 27, verso 20, que eles estavam nesse naufrágio. E ele descreve a situação no verso 20, dizendo que não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Que texto! Paulo fala de uma situação de completo desespero, onde já não havia mais esperança, de um problema que veio e ficou por muitos dias. Mas depois vem o salto da fé, é o que está no verso seguinte. No verso 22, Paulo continua, e ele estava falando com as pessoas que estavam vivendo a mesma situação que ele. E Paulo diz, mas agora, eu recomendo a vocês que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Eu não posso garantir essa parte. Mas Paulo diz, o navio não será destruído. Pois ontem à noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço. Olha que convicção ele tinha. A minha vida pertence a Deus. E o Deus a quem eu adoro. E esse anjo me disse, Paulo, não tenha medo, não tenha medo. Porque você vai para Roma, você vai comparecer perante César. E eu estou dando a você todos os que estão no navio. E aí Paulo conclui o verso 25 dizendo, assim, tenham ânimo, senhores. Tenham ânimo, irmãos. Pois eu creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. E eu amo esse texto. Porque Paulo tinha convicção de que Deus está no controle. E se um dia Deus achar que eu cumpri a minha missão nesse mundo, e que eu não preciso mais ir a lugar nenhum, e for o momento de eu descansar, que seja, irmãos. Porque a nossa esperança, ela vai além desse mundo. Mas se Deus achar que você tem que ir ainda a algum outro lugar, que ainda há uma missão a ser cumprida, ninguém, nem nada, poderá anular o que Deus tem planejado para você mesmo. Então creia, tenha paz, louve a Deus, seja grato, não desanime. Creia que esse Deus a quem você serve, a quem você adora, Ele ainda tem sua vida em suas mãos, ainda tem essa igreja em suas mãos, a nossa comunidade, o seu povo ao redor do mundo, em suas mãos. A esperança, meus queridos, ela é tão importante, que ela está ligada, inclusive, à nossa saúde. À nossa saúde. Vocês sabem que o corpo e a mente estão intimamente relacionados e ligados, não é? Que a sua pressão arterial, que o seu nível de colesterol, eles são influenciados não apenas por aquilo que você come, mas são influenciados por aquilo que há no seu coração, por aquilo que há em sua mente. E quanta gente está ficando doente por falta de paz. Eu vi certa vez um médico dizendo que faz mais bem comer carne com esperança do que brócolis com desespero. Eu não sei se é verdade, mas talvez haja um fundo de verdade nisso aqui, sabe? A sua saúde mental está diretamente relacionada à sua saúde física. A esperança é fundamental na vida. Sem ela, como nós vamos sobreviver? Sempre que eu penso na questão de esperança e de desespero, eu entendo que nós temos que aprender muito com aquilo que nós já vimos na história. E uma das coisas que eu gosto muito são museus. Eu gosto demais. Eu já fui em vários museus, e vários museus ligados ao Holocausto, não é? A tragédia que aconteceu durante ali a Segunda Guerra Mundial. Mais de 6 milhões de judeus perderam a sua vida. E eu já visitei vários deles. O último deles eu fui com o Ângelo, eu acho, quando fomos a Auckland,
final do ano passado, na Nova Zelândia, e o museu não era tão grande, mas foi muito chocante ainda estar ali e presenciar algumas coisas. Mas há um museu que eu nunca esqueço da visita que eu fiz, que foi o Museu Judeu, lá em Washington, D.C. É um museu gigantesco de 4, 5 andares. Ele é tão grande que existem peças originais que foram trazidas, vagões dos trens onde as pessoas eram carregadas. Mas havia uma instalação, ou há uma instalação, que me chamou a atenção de maneira especial, de maneira marcante. E eu queria que vocês jogassem um próximo slide. Que foi uma instalação onde apareciam milhares e milhares, se não talvez milhões de sapatos. Talvez não dê para ver, mas são sapatos. E a explicação que está ali dizia o seguinte, que antes de entrarem nas câmaras de gás ou onde quer que sejam para serem exterminados, que a borracha do sapato era a única coisa que não queimaria. Então os sapatos eram deixados fora e eles não sabiam o que fazer. Então quando a guerra terminou e os aliados tomaram conta dos campos de concentração, eles tiveram que lidar com esses milhões de pares de sapatos que não foram destruídos. E eu lembro que eu fiquei em pé ao lado daquela instalação e eu comecei a olhar e eu vi ali sapatos de crianças, sapatos pequenininhos, pode tirar a imagem. Eu vi ali sapatos de pessoas idosas, sapatos de homens, de mulheres, de jovens, eu vi todo tipo de sapato. E eu lembro que eu fiquei imaginando que aquele sapato um dia pertenceu a alguém que teve uma vida, que teve sonhos, planos e projetos. Eram mais do que objetos, mas representavam a vida real de alguém que viveu e passou por aquele drama. Eu saí chocado daquela instalação. Até que eu cheguei no anfiteatro. E ali havia um vídeo passando o testemunho de pessoas que sobreviveram àquela crise. E o que me chamou a atenção foi a frase de uma das senhoras sobrevivente do Holocausto, onde ela dizia que os que sobreviveram foram os que se recusaram a acreditar que aqueles campos seriam a última palavra em suas vidas. E naquele momento de completo desespero, tiveram a ousadia de continuar crendo e sonhando. Eu saí dali e eu entendi uma coisa. Não há nada mais importante na vida do que esperança. É a esperança que nos mantém vivos. Está quase no fundo, creia. Está desanimando, creia. Está desistindo, creia. Pois a sua vida depende disso. Depende disso. Se você pegar o livro de Hebreus, capítulo 11, por exemplo, aquele capítulo tremendo da Bíblia. Aqueles homens e mulheres que viveram todo tipo de situação, que foram cerrados ao meio, que foram, mortos, que passaram todo tipo de problema. A Bíblia diz que eles enfrentaram zombarias, açoites, outros foram acorrentados, colocados em prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes por esse mundo, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Mas eles só submeteram-se a isso e só sobreviveram porque eles acreditavam que buscavam uma cidade, um lugar, uma pátria superior. Apenas porque tinham esperança. Que ia além deste mundo velho e cansado, é que eles conseguiram sobreviver àquilo que passaram. Nós somos o povo da esperança, meus queridos. Está em nosso nome. Adventistas. Aguardamos o advento de Jesus. Está no nosso nome, está no nosso DNA. Nós somos o povo da esperança. E eu sei que há muita gente especulando muita coisa. Eu recebi vários textos, várias mensagens essa semana. Pastor, é esse o começo do fim. E eu queria dizer a você hoje, preste atenção no que vou dizer agora. É a minha resposta a todos que se perguntam. O começo do fim já começou há muito tempo. Ou você não tinha percebido ainda? O começo do fim já começou há muito tempo. Mas a minha fé não depende de alarmismos ou especulações proféticas.
Eu me recuso a isso, irmãos. Até porque o efeito depois é o oposto. Seria muito fácil para mim hoje chegar aqui e fazer um sermão e talvez enfatizar algumas coisas e especular algumas coisas, porque eu sei o que está escrito. Eu sei o que o grande conflito menciona. E o grande conflito, ele menciona que Satanás ele vai trazer um dia caos a esse mundo. E depois ele vai culpar um certo povo de Deus nesse mundo, o remanescente. Eu sei que o grande conflito menciona que chegará um dia em que nós perderemos o suporte das instituições que temos. E que cada um de nós teremos que nos colocar em pé sozinhos diante de Deus e sobreviver pela nossa fé, pela experiência que você tem com Deus. Eu sei o que o grande conflito diz, que Satanás criará um dia uma contrafação. E que essa contrafação trará solução para os problemas do mundo. E que as multidões seguirão a contrafação produzida por ele. Seria fácil para mim fazer um sermão hoje e alarmar todo mundo. E deixar todos de cabelo em pé. Mas eu não vou nessa direção. Mas ao mesmo tempo, negar que este mundo já está maduro para a ceifa há muito tempo. É ignorar a palavra profética, é ignorar os sinais que já vêm se cumprindo há muito tempo e que talvez nesses últimos dias aumentam de intensidade, aumentam de frequência, mas que já vêm se cumprindo numa regularidade há muito tempo, principalmente depois que entramos nesse novo milênio. Eu quero terminar convidando você a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 21. Lucas 21. E eu quero ler com você a partir do verso 10. A partir do verso 10. E vamos terminar com esse texto. E Jesus diz em Lucas 21, a partir do verso 10, então lhes disse Jesus, que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, haverá fomes e haverá pestes. Pestilências, doenças desconhecidas, sem cura. Dependendo da sua tradução, é isso que vai aparecer. Haverá pestilências em vários lugares. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes dos céus. E eu quero que você entenda uma coisa. Jesus nunca falou de eventos isolados como sendo um sinal determinante que mostraria a proximidade de sua vinda. Mas Jesus falou de características de uma geração, características de uma época. E eu pergunto a você, será que você percebe como características dessa geração, esses sinais, numa intensidade maior, numa frequência maior? Será que esse vírus se encaixa como um desses elementos? Certamente. Mas o problema é que nós às vezes paramos a leitura aqui, nos sinais apenas. E eu quero continuar com você. Verso 25 ele diz, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústia, sem saber o que fazer. Toma uma decisão hoje, toma outra amanhã, ninguém sabe para onde ir, nem o que fazer, como combater os problemas. As nações estarão perplexas com o bramido e a agitação do mar. O verso 26 diz que os homens desmaiarão de terror, apreensivos, cheios de ansiedade, de pânico, nos supermercados, na rua. Ansiedade e terror com aquilo que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestiais serão abalados. Mas o verso 27 diz que então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. E Jesus termina dizendo, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça. Esse não é momento para a gente desanimar, para a gente ficar possuído pela tristeza, possuído por um desânimo, sabe? Não é. Levante a cabeça. Porque todas essas coisas apenas indicam que a sua redenção está próxima. Sabe, nós vemos no mundo hoje, onde toda a criação geme. Toda a criação geme. Essa é a primeira palavra em Romanos 8, 22. Toda a criação geme, irmãos.
Mas nunca esqueça da segunda palavra: esperança. Esperança. Eu estava na praia um dia e eu vi um pai com o seu filho de mais ou menos 3 ou 4 anos de idade. E eles faziam um castelo na areia da praia. Estava bonito o castelo. E eu estava ali observando. Castelo bonito. Com muito capricho, eles construíram ali os seus sonhos, sabe? Aquilo que eles queriam fazer. Criaram aquela vida imaginária dentro daquele castelo. E eu estava ali percebendo, porque a maré estava subindo. E de repente uma onda veio, repentinamente. Porque essas coisas vêm assim, você não se prepara, você não espera. A onda veio repentinamente e destruiu tudo aquilo que eles haviam construído. Eu fiquei observando. Eu fiquei curioso principalmente com a reação da criança, para ver o que ela faria. E o que é que a criança fez? O que é que vocês acham? Esperneou, chorou, gritou, reclamou com o pai. Ah, não era isso. Por que isso aconteceu? Não, irmãos. Os dois sorriram. O pai levantou, limpou as perninhas do seu filho, a areia de suas mãos. O garoto segurou nas mãos do seu pai e ambos se levantaram e foram embora, caminhando calmamente de volta para casa, felizes. É esse o momento, irmãos, de voltarmos para o nosso lar eterno? É esse o momento quando Jesus voltará? Não sei. Sinceramente, não sei. Eu tenho em minhas mãos a mesma revelação profética que você tem. Sinceramente, não sei. Mas eu confesso uma coisa, que não me preocupo. Pelo contrário, eu ergo minha cabeça com esperança. Porque se for, irmãos, se for, o meu conselho é: apenas segure nas mãos do seu Pai. Confie nele. Tenha esperança. Tenha paz. Sorria. Porque o seu Pai, ele é maior do que as ondas do mar. Ele é maior do que os problemas do mundo. Ele é maior do que as crises que vêm de maneira repentina, de maneira inesperada. Ele é maior. E nele nós esperamos. Nele nós cremos. E a ele nós serviremos até o fim. Que Deus abençoe. E que Deus inunde o seu coração nesse momento com a sua paz e com a sua esperança. É a minha oração por você. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter mais uma música. E eu quero que o pessoal da música venha aqui à frente. Pode vir. Porque eu quero que eles vejam vocês. Nada aqui é feito com playback. Tudo aqui é ao vivo. Tudo é ao vivo. Nada de lip sync aqui. Tudo é ao vivo. E eu quero que você, onde estiver, que você fique em pé agora. Fique em pé onde você estiver. Os grupos que já apareceram, outros que estão. Se você está sozinho em casa, fique em pé também. E vamos todos agora terminar esse momento de adoração, louvando ao nosso Deus. Durante a semana passaremos mais informações. E próximo sábado estaremos aqui mais uma vez. Que Deus o abençoe.